do Fórum Forró na rede, mantendo os diálogos do Fórum Forró de Raiz, porque a gente não pode parar, o diálogo tem que ser constante. O pessoal do Sim. forró precisa de continuar tendo informações. Eu vejo que você faz muita live, que você está muito atenta e muito participativa, e isso é motivante. Ah, obrigada. Eu quem agradeço a oportunidade de participar. Já vi que muita gente bacana passou por aqui. E é importante, né, nesse momento que a gente está vivendo de distanciamento e tudo mais, até que as coisas se reorganizem. Eu acredito que é importante esse tipo de movimento, que a gente fica mais próximo das pessoas, a gente troca aqui um monte, e aí vai levando a É, vida como é possível nesse momento. Para logo, logo a gente estar pela isso rua aí mesmo. dançando, cantando muito. Deus te ouça. Deixa eu te apresentar, me apresentar e te apresentar. Para os seus convidados e para os meus. Eu sou Alessandra Gramacho, coordenadora do Fórum Forró de Raiz da Bahia, cantora, compositora, poetisa, e essa é a Luciana Mâncio. Ela é jornalista, assessora de comunicação, com ênfase em negócio e empreendedorismo. Hoje não gaguejei, empreendedorismo. Ela está sempre alinhada com o que é de mais novo na comunicação, para que seus clientes tenham a mídia a seu favor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai aproveitar a Lu aqui para conversar um pouquinho sobre assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, mídias sociais, a opinião dela nesse contexto todo aí, para artistas e, como não, para artistas de forró, já que Lu é forrozeira também. Sim! E tenho a honra de trabalhar com vários artistas de forró, pessoas que eu amo muito. E que, enfim, Uhum. é muito bom, Sim, sobretudo como forrozeira mesmo, né? Quando a gente vive. Eu fui dançar para depois trabalhar no meio. Então, quando a gente é, vive isso, essa atmosfera que é tão especial e que só a gente que é do meio sabe, é bem diferente. era isso justamente que eu ia comentar, é uma das coisas que eu ia perguntar. Eu trabalhei com a Luciana no São João, agora, recente, passado, né? Com o trio nordestino, e vi Lu pegar a estrada com a gente pro trio, parar na estrada para comer, tomar um cafezinho quentinho com pão e vivendo tudo isso. E aí, essa era a minha primeira pergunta: como é para você trabalhar com a música de raiz, com a música regional? Você que gosta da música regional e trabalhar com isso, como é que é? Sim. Alessandra, assim, para mim foi sobretudo muito honroso todo o processo, porque ele foi meio que acidental, porque eu não acredito, eu acredito em providência. Mas eu sempre gostei, desde criança, muito de instrumento, de dança. Eu disse que eu não fui artista, não sou artista, mas tenho a honra de trabalhar com artista e pentelhar em algumas coisas. Hoje eu toco instrumento, há 4 anos eu fui dançar, porque eu achava lindo ver as pessoas dançando e eu sempre gostei muito de música nordestina. Na minha casa a gente sempre escutou muito música popular brasileira, música baiana mesmo, muito Gil, muito Caetano, Bethânia, Ave Luiz Maria. Gonzaga. Jackson eu já vi conhecer mais um pouco antes de entrar no forró, mas muita coisa Hum. dentro de casa a gente consumia, né? E aí, quando eu comecei a frequentar, a conhecer esse espaço que é tão especial e tão único do forró. E aí eu fui me apaixonando por isso, pela dança e tudo mais. Fiz parte de escola. A Felipe Garcia foi meu professor durante muitos anos e Mônica Gualberto na época. E aí Uhum. surgiu, começou o burburinho, né? Porque tem gente de tudo que é área no meio do forró, graças a Deus. E aí surgiu o burburinho de que eu trabalhava com comunicação e tudo mais. E aí o primeiro contato que eu tive de trabalhar com forró de raiz foi com o João Miranda, que está aí há Hum. quase 9 anos com o Grande Forró do artista. Talco, local, e foi e é incrível, porque a gente trabalhou durante 4 anos de maneira constante, e hoje a gente realiza alguns trabalhos de maneira pontual, e enfim, fomos tocando as coisas. Aí há 4 anos foi quando, numa edição do Forró do Talco, eu conheci a produtora do trio na época, que queria muito ter uma assessoria de imprensa, porque era um trabalho feito, mas muito assim, de um amigo que vinha para ajudar, dar aquela força e juntar tudo e fazer acontecer. E naquele momento eles sentiram que tinha necessidade, né? O trio com tantos anos, tantas décadas de história, é uma história riquíssima, valiosíssima na nossa arte. E ter os meninos com essa vontade de levar essa herança para frente. E aí nós conversamos e começamos um trabalho que, graças a Deus, está aí até hoje. Esse ano seria o meu quinto São João.
E isso que você falou da estrada, eu adoro, tipo, de comer quando dá, de passar a noite viajando. Às vezes é meio preocupante, porque são muitas pessoas, né? E a gente nessas estradas da vida aí. É, Mas vale muito a pena as noites perdidas, o comer quando dá. E para mim é uma experiência assim, muito especial. Que todos os anos, por aham, ter outros clientes de outras áreas, eu consigo me organizar para estar na estrada o maior tempo possível, porque viver isso e a imprensa também de cada local demanda muito, cada uma demanda sua atenção de uma maneira diferente. E a gente tem, enquanto equipe, um jeito de trabalhar muito especial, que é tratar todas as pessoas em pé de igualdade, todo mundo é especial para a gente. E aí reflete muito o que nós somos, né, enquanto equipe. Você que esteve com a gente junto, pôde uhum, comprovar isso. É muito uhum. significativo mesmo para mim, como profissional, por trabalhar com uma banda que é um dos maiores nomes do forró brasileiro. Isso é para mim, que eu tenho 31 anos de vida, é metade do que o trio tem de história. Então é muito, Isso. muito valioso e uma oportunidade mesmo que eu tive. A gente tem pessoas profissionais. Preta Oster, por exemplo, que é uma excelente jornalista, pesquisadora, artista. Sim, sim. Temos muitas pessoas, enfim, muito gabaritadas, competentes, e eu me senti realmente muito honrada por esse convite, por trabalhar com os meninos. Eu já fiz também 2 trabalhos para Mestrinho, já atendi Nádia Maia, Coliseu do Forró, Raiz do Forró Clube, muita gente bacana, que assim, cada um que veio no momento veio como um presente, e hoje eu sigo com os meninos, tanto com o Jó, tanto com o trio. E é engraçado isso, que até a imprensa faz essa relação do meu trabalho com o forró. Porque eu nunca assessorei Targino, nunca trabalhei para ele. Ontem me ligaram, não, eu fiz um evento que ele estava, mas coisas assim, pontuais. E me ligaram achando que eu era assessora dele, e é a Fernanda Matos. Aí Aham. passei o contato dela. Mas esse link que as Isso pessoas acontece fazem é comigo muito também. legal. É massa, né? É muito legal, muito legal. Bom, então vai ser fácil conversar com você, porque a gente vai precisar tocar no assunto de pontos importantes que o forró precisa melhorar, né? Enquanto artistas da ponta também, aqueles que têm menos recursos para um release, né? Menos conhecimento técnico para páginas webs e tudo mais. E eu, como assisto sempre suas lives e conheço sua página, já vi que você de vez em quando toca nesses pontos importantes, então vou seguir aqui uma pautinha para lhe perguntar isso. Mas eu observei, eu tive que observar trabalhando com você na viagem, que foi uma honra, que o seu profissionalismo, a sua seriedade, né? Em determinado momento eu estava, fui em Camaçari, a gente está, peraí, Ah, o Cama Forró foi presente, ótimo. Foi um dos melhores shows que a gente fez ano passado. foi, que palco é aquele, Lu? Foi Que incrível. loucura de evento é aquele, 2 palcos simultâneos, uma loucura. E aí eu fui dar uma mãozinha, gente. Eu fui dar uma mãozinha, porque estava chegando muito repórter. Daqui a pouco, quando eu vi aquela multidão de repórter assim, em cima de mim, com foco, luz, eu disse, espera aí que eu vou chamar a assessora de comunicação. E você, com toda a delicadeza, com toda a graça, gestionou aquilo, recebeu todo mundo, fez logo todo mundo junto e respondeu todas as perguntas. Realmente, e viajar com os meninos eu não tenho o que dizer, porque eu acredito, eles são os cavalheiros, eles são delicadíssimos, eles são facílimos da gente contornar qualquer situação de estresse na viagem, né? Sim. Mas então, é, com o forró tradicional, com as culturas, né, tradicionais, o fazedor de cultura mais simples. Às vezes ele não nem chega a ter uma assessoria de comunicação ou a cogitar, porque acredita que aquilo é impossível de se conseguir. Então, em que momento a assessoria de comunicação tem que entrar na carreira de um artista e comunicação é acessível, é possível. Possível é, acessível depende. Depende do profissional até onde ele está disposto. Porque, assim, no meu caso, eu tenho uma relação de afetividade, de amor mesmo com artistas. Sendo do forró, eu trabalho também muito com música independente daqui. Então, o que é que eu Sim. entendo, e uma assessora até que eu conheço, que, se não me engano, é do Rio de Janeiro, que ela trabalha com o pessoal do rap,
e ela tem um pensamento muito parecido com o meu. Porque a gente, infelizmente, sabe que a cultura ela não é valorizada, a gente sabe que o que faz, o que o dinheiro entra é o show business. Então, o que eu faço como papel, como atuante, como agente, inclusive, para contribuir para essa transformação, é fazer com que isso se torne acessível. Né? Tanto que eu brinco muito com os meninos, eu falo o que eu pratico de trabalho, de orçamento com artistas é totalmente diferente, porque eu sei a realidade que é, porque eu vivo isso. Não, e a gente precisa viabilizar, porque senão a gente vai ficar sempre nessa situação e sem conseguir avançar. Então, e aí o que é que eu costumo dizer em relação a isso? Que a gente precisa ter prioridades. Hoje, a questão da comunicação online facilita muito a nossa vida. Nós também temos consciência de que muita gente ainda não tem acesso à internet. Isso de que todo mundo tem acesso não existe. Muita gente ainda não tem. Em que país eles vivem? Porém, é uma ferramenta que já está na mão de muita gente. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas. Então, o que é que eu digo em termos de comunicação? A assessoria de imprensa é algo que aparece quando esse artista, esse projeto, ele já está mais maduro. Porque hoje, a presença no digital é a prioridade. É comunicar bem no WhatsApp com a pessoa que te procura para te contratar. É comunicar bem no seu Instagram para que as pessoas vejam o seu vídeo, o seu material, você fazer como que você pode. Hoje, com o celular, você consegue produzir, mostrar o seu trabalho, começar a divulgação boca a boca, chamando mesmo parentes, amigos, familiares e criando essa rede, essa comunidade dentro do seu próprio canal. A prioridade é essa. A assessoria é depois. É o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. Sei do valor Sim. que tem para uma carreira, né? Que é você fazer gestão da imagem, é visibilidade, credibilidade, autoridade, para criar uma reputação, tornar aquele artista, aquele projeto referente para que cada vez mais pessoas conheçam, né? Principalmente os canais estratégicos que são de cultura e de arte, que reúnem profissionais relacionados a isso e as pessoas que de fato querem aquele conteúdo em específico. E isso é todo o processo, mas a prioridade, as pessoas ainda brincam comigo, você fica dando tiro no pé, vendendo digital, não é tiro no pé. Eu preciso, para eu vender bem o meu cliente, eu preciso que ele tenha uma certa estrutura antes. Hoje, qualquer release que eu faça, que é o texto de divulgação na imprensa, eu aproveito para poder colocar o Instagram dele ali dentro em algum momento. Hoje as pessoas não querem nem seu telefone tanto mais. Qual é o seu arroba? De lá do seu arroba, ele vai clicar no contato, na mensagem, ou vai te mandar o direct e pedir o telefone para outras informações. Mas hoje qual é o seu arroba? Então, a gente precisa caminhar seguindo esse fluxo, né? Seguindo o que a comunicação pede. Então, comunicar bem, comunicar com qualidade e levar aquilo que a gente sabe fazer, que é contar a nossa história, né? Contar a nossa arte, fazer a nossa música acontecer. Infelizmente, o forró em si, a gente cansa de falar que os festivais todos, tudo que acontece muito fora do Nordeste e que tem muito essa cultura do São João, que é muito importante, é muito valiosa, mas nós estamos aqui o tempo inteiro, vivendo aqui e querendo viver dessa arte a todo tempo. E esse ano está aí para comprovar de que nós não podemos ficar dependentes do São João. Esse ano não vai ter. E aí, qual é a alternativa? O que é que vai precisar ser feito? Então, essa união, de fato, precisa acontecer. Essas cabeças pensantes precisam, de fato, se ajudar para poder fazer isso tudo acontecer, inclusive nesse processo de comunicação, né? Porque a comunicação, ela está em tudo. De assessoria de imprensa, de produção de conteúdo, da maneira que você fala com a pessoa que está interessada em te contratar, a quem vai consumir a sua música no fim das contas, você tem que saber comunicar com todo mundo. Sobretudo o artista, porque ele acaba fazendo tudo no começo, não tem jeito. É aos poucos que ele vai construindo, tendo aquele respiro e tendo como investir. Porque o que mais me dói é que eu sei que o artista, ele precisa focar na arte dele. Apenas. Porque ele precisa criar, ele precisa conceber. Só que, infelizmente, tem que fazer tudo e ainda ter tempo de fazer a arte até que se consiga ter essa estrutura mínima para trabalhar. Isso. Aproveitar e dar um beijo para a Jó aqui. Jó entrou. A gente estava falando bem de você aqui e deixando um beijo para a Jó e para todo mundo que está aí ligado. Tem um bocado de gente no live. Tô com saudade dele. Então, o artista de forró, ele já vem com o começo da carreira pronto, né? Diferente de outros artistas que a gente pega, como produtor cultural, digo isso, você também imagina, e a gente começa a produzir o artista do zero, né?
Ele não tem nenhum sucesso ainda, ele não tem nenhuma música lançada, ninguém gravou ainda uma música dele, ele ainda não tem nenhuma aparição na mídia, ele ainda não fez um canal de YouTube, mas o forró é o contrário. O cara já tem um trabalho, o cara já é todo um artista, né? E aí ele tem aquele primeiro link, que eu chamo a primeira rede dele, que são familiares e amigos mais próximos, que aí ele começa a divulgar as informações do trabalho, e aquela primeira rede amplia para a segunda rede quando envia o material dele para os seus outros amigos, né? E aí você tocou nesse assunto, e eu acho que é, é o mais complicado. Ele tem que, o cantor de forró, principalmente se ele é instrumentista, ele tem que dedicar muito tempo ao estudo do instrumento, muito tempo à carreira dele, muito tempo como empresário, a portaria do evento que ele faz, né? E as mídias, às vezes, fica falha. Então, nesse caso, a assessoria de mídias sociais também vai junto, né, Lu? Aí você Exatamente. falou que vai primeiro porque a Primeiro. questão de tiro do pé, porque ele precisa desenvolver aquilo, senão ele deixa os seguidores dele sem informação. Isso. E a assessoria de imprensa, o sentido dela também é abarcar cada vez mais gente. Então, se eu não tenho um canal estruturado para que as pessoas vejam e comecem a se relacionar com aquele conteúdo, não vai adiantar. Eu estou gastando munição à toa e o meu cliente está investindo algo que naquele momento não é interessante. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Jorge, eu já tinha uma história, já tinha um projeto feito. A gente tinha pauta toda semana, porque o talco é toda semana, né? E na época do São Uhum. João é um aquecimento, é uma coisa doida, que a gente não fica até quase sem dar conta. Os meninos do trio também ficam pirados. Lu, pelo amor de Deus, corre aqui, corre ali. Não marca na hora do ensaio, que tem isso, que tem aquilo. Então é um movimento, um boom muito legal. E quando a gente tem isso estruturado, como os meninos tinham, o trio até também melhorou muito a questão de mídia social, de comunicação com o público, muito. E isso me Muito, ajuda muito. bastante. Eu sou testemunha. É um casamento Uhum, perfeito. uhum. Porque a comunicação, a assessoria de comunicação, às vezes a gente utiliza assessoria de imprensa, né, Lu? Eu acho que é errado. No seu caso, assessoria de comunicação, né? Na verdade, são coisas complementares. Na verdade, a assessoria de imprensa faz parte da assessoria de comunicação. Porque comunicação você dá uma amplitude maior. Por exemplo, eu sou produtora de conteúdo. Eu posso ter um cliente que ele precise que eu escreva textos para determinadas coisas. Como eu sou especialista em marketing também, além de ser jornalista, então eu mexo muito com marketing estratégico também. Então, dentro da assessoria de comunicação, eu trabalho com todos esses caminhos e o destaque acaba sendo a assessoria de imprensa porque é onde eu circulo mais. É onde eu tenho onde minha expertise é maior do que os outros campos. Então a Uhum. gente acaba saindo na linha de frente. Mas é uma em detrimento da outra. Aham, entendo. E nesse contexto, aí a assessoria de comunicação também cuida daquela imagem, daquela comunicação do artista, inclusive vídeos. Eu vejo que existe uma grande dificuldade dos artistas produzirem vídeos que vão ser colocados em suas redes sociais, as redes sociais dos outros para convidar para eventos. Tem alguma dica especial para não Na pagar mico verdade, no vídeo? na verdade, tem uma galera muito boa. Eu vou dar até uma roupa aqui, que é @edsantos_vídeo, que é um profissional dessa área. Ele é maravilhoso, é daqui de Salvador. Que ele dá muitas dicas de como você conseguir fazer vídeos de qualidade apenas com o telefone. Isso para quem é de Hum, oratória, para quem é da música e tal, com técnicas específicas. Eu gosto sempre de fazer isso, de ir indicando, porque a gente tem muito conteúdo gratuito, óbvio que ele, enquanto profissional, tem os produtos dele pagos, mas os que estão acessíveis e abertos podem ser utilizados plenamente. Por exemplo, é o que a gente faz muito em entrevista que pode ser aplicado para vídeo também. Quando você vai gravar, que vai comunicar, que você precisa ter cuidado com a luz, que você precisa gravar com a câmera na altura dos olhos. Se for para story, é vertical. Se for para o post, na timeline, é horizontal. Então, coisas que são simples, mas que fazem a diferença. Né? E fazer com segurança, fazer várias vezes. Você vai gravar 5, 10 vezes até você sentir que está, de fato, de um jeito ok, funcional. Porque uma dica que eu dou, que eu considero de ouro, que eu falo sempre para todas as pessoas e que eu aprendi com o Marcelo Antonioli, que é meu mentor de marketing digital. Ele disse que antes feito do que perfeito. Se você ficar pensando no vídeo mais incrível que você vai fazer, no mais espetacular, no mais elaborado, você não vai sair do lugar. Então faça
e vai incrementando, porque aí daqui a 1, 2 anos você vai olhar lá o primeiro vídeo, vai dizer, meu Deus, o que era aquilo? Mas foi aquilo que te deu margem e munição para poder você seguir. O Whindersson Nunes está aí hoje, super famoso, e ele começou a fazer com vídeos super caseiros e todo mundo chamando ele de maluco. E hoje ele está aí ganhando muito dinheiro e conseguindo viver da arte dele, que é o humor. Que massa. Ao final de contas, o artista quer, o público quer o artista próximo, verdadeiro, orgânico, né? Mas alguns cuidados eu percebo que são necessários, essas coisas de iluminação. Eu precisei entrar em um arroba desses para entender um pouquinho mais de iluminação, a questão não da gíria, mas do palavrão, né? A questão de fazer, lembrar, tem um papelzinho lá, dia e horário do evento, porque senão a gente na empolgação grava o vídeo e esquece de botar as informações importantes. Isso tudo também faz parte das mídias sociais, faz parte da assessoria? Sim, de mídias faz sim. Porque o que acontece? Como a gente está conversando, né? A comunicação ela faz parte de tudo. Então, para todo público que você for se comunicar, você tem que saber se posicionar. Eu vou contar um caso rapidinho para você. Tem umas 3 semanas que alguém me ligou dizendo: ah, Luciana, você está aqui na lista da gente, uma lista VIP para poder assistir um conteúdo, né? Que esse conteúdo a gente receberia o acesso e iria assistir, que era de uma profissional de saúde, que eu nem sei o que era. Disse, não, tudo bem. Qual é o assunto? Ele, não, é uma profissional de saúde, ela vai falar sobre isso. Eu digo, sim, mas qual é o assunto em específico? Na saúde, pode ser 500 coisas. Pode ser nutrição, pode ser biologia, endocrinologia, pode ser 500 coisas. E ele não soube me dizer. Aí ele disse assim, eu sou responsável por convidar as pessoas. Aí eu perguntei para ele, você é responsável por convidar as pessoas e você não procura as informações básicas que você precisa passar? É só fulana que vai fazer tal dia e aí você não sabe dar mais informações sobre isso? Como é que você vai seduzir e convidar alguém? Porque você entra no processo de seduzir o outro, né? Para aquela pessoa que você quer que seja vista. E ele não sabia informações básicas. Aí eu disse, meu Deus, que erro gravíssimo. Aí eu disse a ele, olha, eu não tenho interesse em assistir algo que eu não sei o que é. Então, como é que você pode fazer isso? Ligar para alguém e não saber dia, horário, sobre o que vai falar, com quem é que vai falar para mim, são coisas simples. Não é essa história de VIP, você está num grupo selecionado para assistir tal coisa, isso não me interessa. Pode apetecer outras pessoas, mas eu quero saber qual é o conteúdo. Então, as pessoas se perdem. Então, algo muito simples, ele tinha meu WhatsApp, tinha meu telefone, não sei como, às vezes circula demais, né? Enfim, acontece. E assim, foi uma coisa tão simples que ele poderia ter me seduzido, porque eu ouvi de pronto, não, o que é? Porque dependendo do conteúdo, eu posso me interessar. E não importa o meio, se é WhatsApp, se é telefone, se é rede social, não importa. Você precisa ter uma comunicação clara e eficaz com as pessoas, com o seu público, com o seu contratante, com as pessoas que trabalham com você, com todo mundo. Então, porque o que você comunica para um, você comunica para todo mundo. Uhum. Tem que ser impecável nisso. Eu acho que é uma amostra da apresentação Tabajara, né? Tipo, fazer dessa forma, melhor não fazer. E público selecionado é uma frase que me dá um medo. Gente, pelo amor de Deus, para não que me isso. convence. E é um retrato de coisas, né? Das que a sociedade gosta de inventar. De shows, ter o front stage, não sei o quê. Eu não tenho paciência para essas coisas, não. Elas existem e a gente tem que lidar com elas, mas, enfim. Sim. Agregar o valor às coisas que, na verdade, não é dessa forma. O Bruno, o Catulo de Cruz das Almas, que maravilha. Um bocado de gente de Cruz das Almas aqui, que eu adoro. Ele fala, o Bruno Barreto disse que o filme nunca sairá 100% como o diretor queria. Acho que ele está falando a respeito, né, de fazer o vídeo perfeito para qualquer comunicação de evento, para apoiar um colega, para comunicar para vir para o YouTube e tudo isso. Forró Sem a Menina. Nossa, tem um bocado de gente legal aqui. Um bocado de convidado seu também. Nem tá aparecendo pra mim. Não sei o que foi que houve. Não tá aparecendo ninguém pra mim. Mas não? Tá bem manhã. Não sei o que foi que houve. Apareceram as pessoas no começo. Depois travou. Parou. Eu tô fazendo live.
mais de tarde, porque de noite eu percebo que a internet dá dessas ondas. Fica meio bugado. Mas não tem problema não, que aí você lendo eu consigo captar aí o que a galera tá falando. Certo. Então, fala um pouquinho para a gente sobre cultura regional, quais são as dificuldades que você encontra mais. A gente já falou que é a falta de organização, às vezes, e de profissionalização do artista regional, né? Das manifestações culturais mais identitárias, mais simples, mais do povo. E a gente está em vias aí do forró se tornar patrimônio material do Brasil, né? E a gente supõe que com as políticas públicas que virão na salvaguarda, haverão mais associações, Sim. haverá mais comunicação, né? O Conselho de Salvaguarda atuará mais e a gente vai poder trabalhar com os artistas do forró. Quem sabe a gente tem até um espaço, né, para palestras, para Exato. cursos e formação. Exato. O que você vê aí nesse setor necessário para divulgar e para fazer crescer o trabalho dos artistas regionais? É muito isso do que você pontuou agora, de ter essa base que nos dê estrutura para fazer as coisas. Até para que nós sejamos pauta de imprensa o ano todo. Porque se a gente tem cursos e formações e tudo mais, e espaços decentes para poder nos apresentarmos, né, em termos públicos, enfim, esse movimento todo, ele é uma base para a construção de toda uma estrutura, que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas assim, não adianta. O passado já foi, a gente olha pelo retrovisor para poder aprender e seguir em frente. Então, é algo que eu acredito muito que faça diferença e que as próprias pessoas, os artistas, os profissionais, as pessoas que trabalham atrás, que é o pessoal da assessoria, que é o pessoal que cuida de comunicação de maneira geral, que é o pessoal da técnica, que são os produtores culturais. A gente tem, eu não lembro exatamente o valor, mas que milhões no ano passado foram devolvidos de editais e várias dessas questões de licitação, porque as pessoas comem mosca, acham que é difícil e assim não correm atrás e são valores expressivos e que a gente precisa fazer para poder movimentar. Que é algo que eu sempre senti, é que muita gente precisa ter consciência de que ganhar dinheiro com sua arte é legítimo, é um direito. Não é nada que ninguém está fazendo porque, ai meu Deus, não, eu estou cooperando aqui com você, eu estou te ajudando. Não, você é um artista grandioso como outro qualquer. Eu sinto que falta isso do pessoal da arte, sabe? De ter essa consciência da força que tem e do quão é grande. Vocês são grandes, entendam isso. Vocês não merecem, eu vou ganhar aquele cachê de São João, ótimo, mas você precisa também gerar a máquina, fazer a coisa girar durante todo o ano. E é possível. Tanto que se fala muito dessa questão do sertanejo, que nem gosto muito de entrar nessa questão do que eles faturam, do que eles movimentam. Então, é um outro universo. Mas o que é que existe de bom nesse mercado que a gente pode aproveitar e se apropriar sem prostituir aquilo que a gente acredita, sem deixar a nossa arte de lado, sem deixar o nosso legado para lá, para o canto? Não. É fazer disso uma potência mesmo, né? A juventude está aí, existem grupos novos, as coisas são renovadas e, ao mesmo tempo, a gente tem hoje Genival Lacerda nativa, Dior Araújo nativa, que estão aí até hoje. Então, é uma missão para todo mundo. Exato, tanta gente incrível. Então, bem vamos, essa galera tá aí até hoje, então vamos fazer para que eles, inclusive, vejam isso, essa força maior. Não há, porque o forró é aquilo que a maioria das pessoas tocam maio, junho e depois esquecem. Não, é uma música que ela precisa ser valorizada durante todo o ano. E eu acredito que esse movimento, enfim, da lei, de tudo mais, dessa estrutura de base, é o que vai nos dar suporte para que a gente consiga aí ampliar os nossos braços e fazer as coisas acontecerem durante todo o ano aí, para frente. Perfeito, Lu. Muito bom te ouvir. E com certeza, porque com o reconhecimento do forró, né? E as matrizes identitárias do forró, as matrizes tradicionais do forró, que são elas que estão sendo estudadas pelo IFAM, porque são elas que correm risco de se descaracterizar. A gente acredita que as políticas públicas vão ser a pauta número 1 disso tudo aí, assim como foi com os outros bens salvaguardados, né, na Bahia. Sim. A roda de capoeira, o samba de roda e as demais. Então, é a gente que tem que partir para a luta, né?
Mas, junto com isso, existe um, é necessário que exista um reconhecimento de que o artista do forró, ele é o produtor de toda essa cadeia. Sim. Que existe uma grande cadeia produtiva ao redor do forró, né, que fomenta também o São João e que fomenta toda uma cidade, por exemplo, nas épocas de festejos juninos. Mas que sim, a gente precisa saber esse nosso potencial e também trabalhar a nossa própria carreira, fortalecer isso, né, para que a gente saia daquela imagem, né, de que foi construída há muitos anos, né, muita luta também do forrozeiro ser palco, ser o segundo palco, ser a segunda atração. A gente vai, tenho certeza que a gente, pelo talento, pela qualidade da música da gente, a gente pode sim chegar lá, com certeza. Me fala uma coisa, todo artista para a TV, todo artista para rádio, como é que você identifica o momento que ele precisa desenvolver, que você precisa fazer contato, fazer aquele lobby com as TVs, ou com as rádios, ou com o jornal? Me conta. Era aquela coisa do cantar, não é porque ele é mais na dele, mas a gente tinha essa opção de ter outra pessoa. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado, né? Fazer essa leitura. Se não tivesse jeito, por exemplo, ele enquanto líder e os meninos todos fossem tímidos, por exemplo, não gostassem tanto de falar. Jonas mesmo, ele não gosta muito. Jonas, Mas o bicho é sabido, sabe tanta coisa. E às vezes não, eu quando não ele sigo o fala, que ele fica todo mundo fala. assim. É, O que super estava joia. guardando aí, rapaz? Aprendo muito com ele, muito. Já aprendi muita coisa que eu não tinha ideia. E ele traz assim de uma Meu maneira muito amigo. simples e muito fácil, porque faz parte do cotidiano dele. Ele estuda muito a música, né? Ele é um apaixonado. Se sente muito honrado de Estudioso. pertencer ao trio, muito estudioso, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade para poder preparar o artista, porque o ideal é sim que ele apareça no rádio, que ele apareça na TV, que ele apareça no jornal. No jornal é mais tranquilo, porque normalmente é gravado, ou aquele bate-papo ali de colega, não tem aquele aberto no ao vivo, que é o mais difícil, ao vivo sempre, porque o gravado você Sempre. eu gosto de comentar isso, que a maioria gosta muito que eu esteja presente. Eu gosto de estar. Quando os meninos já estão maduros mesmo, às vezes também tem, principalmente no São João, que é muita coisa, às vezes eu não consigo estar em todos os lugares. Mas eles gostam que eu esteja presente, porque é aquela figura ali de, ou se o bicho pegar, eu tenho a quem recorrer. Acontece Segurança. direto. E faltou tal informação, tal telefone, tal cidade que a gente vai tocar, tal evento. Então, ter esse suporte. Uhum. Se o bicho pegar, ela está aqui. Uhum.
as pessoas que querem tirar foto, é viver de fato a experiência junto com todo mundo. Entendo. Ali você também colhe muita informação, né, Lu, nas Sim, viagens. sim, sim. É o que às É. vezes, como a gente está no Eu colho muita informal, informação. acaba assim, a gente está conversando na mesa do café e o que eu mais amo no trio é todo mundo junto. Da técnica aos meninos da linha de Misturados juntos. frente. Naquela mesa enorme, todo mundo se empanturrando, sendo feliz e conversando. Então, é um momento que as informações vêm no automático, que a gente está no momento de relaxamento. E nós que somos profissionais, o subconsciente ele já vai armazenando aquilo ali, não é nem por querer. É porque já faz parte mesmo da nossa. Acontece E, comigo, Lu, e acontece aquela com você rádio também. que... Certo. Desculpa se eu te interromper, porque está chegando a imagem sua depois, e aí às vezes você ainda está falando. E existe aquela comunicação de última hora, comunicação aí no caso de imprensa, né, de última hora, que chegou e aí o pessoal ainda não está pronto, ou ainda ainda vou comer e atrasa tudo, deixa de comer tranquilamente porque tem que fazer aquilo, porque ali é importante. Me conta aí, de última hora. Isso para os shows é bem desafiante, por isso que eu falo que eu gosto tanto de estar nesses momentos. Porque assim, a gente sabe que existe um cronograma redondinho, são vários artistas se apresentando, e aí acontece de atrasar, e aí a gente atrasa, e aí o evento atrasa, e aí não consegue organizar a imprensa para poder atender todo mundo, e muitas vezes os bichinhos têm que Lu, peraí, que parece que está sem som. Ai, meu Deus. Espera um minutinho que o pessoal está começando que está sem som. Deixa eu ver o que foi. Vamos, estão ouvindo a minha voz? Ou só a de Luciana que está parado? Ou é as duas, gente? Ai, Jesus. Eu tô te ouvindo normal. Eu estava te ouvindo aqui atenta e quando eu vi o pessoal todo escrevendo aqui está sem som. Acho que é na sua. Ai, meu Deus. Eu também. Tá sem áudio. Voltou o som, beleza, sigamos. Ai, graças a Deus. Deixa eu recuperar o fio da meada. Aí o que eu tenho muito claro na minha cabeça é isso, é de atender a todos. Uhum. Uhum. Lu, o seu som tá oscilando mesmo. O pessoal tá comentando que vai e volta. Você tá no Wi-Fi? Não, você tá no celular, né? Olha, o pessoal do Fórum das Quadrilhas está aqui. Um beijo grande. Obrigada pela presença aí. Estão comentando que está sem áudio. Vamos lá, gente. De noite, live é assim mesmo.
É uma Aqui tá pena, tudo porque a conversa está tão certinho. interessante. Vamos Eu seguindo, ver amei. se o áudio volta, né? Não tem opção mesmo. Qualquer coisa, se cair, a gente abusa a Luciana, pede outra live para ela de novo. Você Lu, tá me me dá uma ouvindo? dica. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Aí, às vezes, aparecem as mensagens daqui, já voltou o som, ou parou, então eu não sei Ah, sim. exatamente quando é que eles... Como é que tá? Tá. Dá uma dica, assim, o que precisa, um mínimo, num release de um artista regional, de um artista médio, de um artista que já está começando a criar uma rede social e já está tocando, sei lá, uma vez no mês certo em um espaço e ele tem que divulgar, ou ele precisa solicitar espaços em mídias. O que é que precisa minimamente nesse release para ele começar a carreira dele? Pronto. Minimamente um texto funcional, como eu disse, vou repetir, feito não precisa ser perfeito. E foto, foto. Como se você estivesse conversando com alguém. Conte a sua história de uma maneira simples e que as pessoas consigam entender em 4 ou 5 parágrafos de um texto. Né? Se você gravou o disco, diga. Se você teve contato com o artista, deixe o último parágrafo para poder você deixar disponível seus contatos, seus telefones, e-mail, Instagram e o WhatsApp. Basicamente é isso. Para você ter, e assim, sem muitos adjetivos, sabe? É contar de maneira simples mesmo e fácil para que as pessoas saibam quem é você. É como se fosse uma carta de apresentação. Só que é um texto que o jornalista precisa, é porque o que é o release? É um material que o jornalista precisa para poder saber quem você é. E ver se, pô, não, esse cara é interessante de eu trazer aqui. Por exemplo, nesse release, aí no final do texto, aí você pode colocar, de repente, até gerar um outro arquivo, ou colocar em um parágrafo, que você tem show, ou com o próprio jornalista leu o seu release e te ligou. Não, eu tenho show em tal lugar. Esteja sempre as novidades que você tem, ou uma música, um single que você vai lançar, as suas novidades sempre muito claras na sua cabeça. Porque jornalista não é que ele não atende porque ele é chato, porque ele é tirado, nada disso não. É muita coisa na cabecinha deles. Então o que a gente tem que fazer é facilitar. Pô, ele quer para eu cantar na educadora. Poxa, eu posso deixar aqui minha música, aproveitar também as oportunidades, né? Então manda esse material, ter esse material bem feitinho. Não, qual é o seu e-mail? Eu vou te mandar, eu tenho o meu release. Vou te mandar material contando um pouco da minha história. E pronto. E assim, tem evento, aí nesse caso no e-mail você pode até anexar. Porque aí o jornalista vai poder ver, ou a jornalista produtora ou pauteira, que é a pessoa responsável justamente por escolher o que é que vai entrar ali, né? Por exemplo, a gente tem o TV Revista, que é um programa da TV pública do Estado, que tem atrações musicais. A gente tem as agendas culturais nas televisões, nas próprias Sim, as rádios, agendas. nos Uhum. jornais, nos sites. A gente tem blogs, a gente tem canais no Instagram referentes à cultura muito bons. Então, assim, é sentar mesmo o bumbum na cadeira. Hoje a gente tem o Google aí, o Instagram à nossa disposição para a gente ir pesquisando. E olha, aqui meu material e ter esse release básico para que você consiga começar a andar. E outra, no meu Instagram, na minha página, que é luamancio.assessoria, quem não me segue ainda, que tem lá, você pode procurar, tem vários conteúdos ensinando como fazer, como divulgar, inclusive, né? Tendo um panorama básico, assim. Por exemplo, tem um Tem, eu site. super sigo por isso. Eu aprendi outro dia que você estava falando das redes, né? Das redes de amigos, de como você se Isso. começa a seguir. Eu gosto muito. É Lu Amâncio.
Arroba Luamâncio. Assessoria. Arroba Luamâncio.assessoria. Tem muito conteúdo lá que você pode futucar para poder aprender. Eu dou dicas para poder você escrever o release, como é que você faz, te ensinando a divulgar, o que é que não pode faltar. Tem post, inclusive, específico sobre forró. Falando de canais de divulgação, a gente tem o São João na Bahia, por exemplo, de Gabriel Carvalho, meu amigo querido. Super beijo, parceiro. Gabi. De todos. Gabi, meu parceiraço. A maioria das pessoas que trabalham é porque são de fato apaixonadas De todo mesmo mundo, e fazem né? um movimento bacana. A gente tem muita gente boa trabalhando, Muita gente boa. então a gente precisa estar atento, né, a isso, até para Gosta poder do fazer forrozão. essa virar. Isso, querido. A gente Antônio pede apoio para Salazar. eles divulgar eventos e em 2 minutos já tem algum apoio lá, algum card, alguma notinha, algum comentário. Exatamente. E isso E é uma quem grande tá força, lá, né? exato, e quem tá lá gosta e tá ali para consumir aquilo. São canais nichados, canais específicos, então especializados. A gente está atingindo de fato quem a gente sabe que vai Eu consumir. acredito muito nisso, Lu. Nos links especializados, nas mídias Sim. especializadas. Sim. Eu não tô soltando o meu trabalho de qualquer forma, esperando atingir 2 em 30 pessoas. Ali só tem gente que gosta de forró. Ali só tem apreciador de forró. Ou ali só tem Exato. gente que quer ver aquele conteúdo, que está disposto a ver aquele conteúdo, né? Exatamente. O bom, a gente tem as questões estratégicas, né? Quando nós temos um canal de muita amplitude, por exemplo, como afiliada da Globo aqui, nós alcançamos pessoas que muitas vezes nem nunca ouviram falar da gente, infelizmente. Então, é uma oportunidade. E os especializados, a gente sabe que quem está ali é porque de fato gosta, é porque de fato consome, é porque vai compartilhar com a outra pessoa que talvez também não conheça. Então, o que a gente quer fazer é pulverizar mesmo essa informação, chegar no maior número de pessoas possível. Então, a gente vai caminhando aí, tanto na amplitude quanto no especializado, que eu também particularmente gosto muito, principalmente para quem trabalha com isso, para quem é detentor desses sites, né? Porque tem a audiência certa, uma audiência qualificada, e os meninos que são especialistas sabem o significado que é para isso, para eles, enquanto produtores de conteúdo e enquanto detentores de negócio. Porque é isso, mais uma vez eu falo, a gente precisa entender que o dinheiro ele é importante para nos dar estrutura para outras coisas. Então, a gente tem que fazer tudo acontecer. Do show a quem está lá atrás selecionando para edital, enfim, produtores e produtoras culturais, a galera que lida com essa parte de elaboração de projeto, enfim. É muita coisa, é muita gente que, se todo mundo tiver envolvido, cada um dando o seu melhor dentro da sua expertise, e a gente vai ter muito, muito, muito a ganhar. E eu tenho fé que isso vai acontecer o quanto antes. Vai sim. Lu, assessoria de comunicação é cara? Caro? Não é caro. Porque, como eu disse antes, pode estar no orçamento do forrozeiro? Pode entrar no orçamento? Pode, desde que o profissional tenha essa sensibilidade, como eu te disse, que seja alguém pela causa. Porque se for alguém, por exemplo, para colocar um orçamento de mercado, não vai, não tem como. Porque você precisa ter sensibilidade que a pessoa faz tudo, não dá. Porque o que é, na verdade? Você se torna um parceiro, uma parceira daquele artista, daquele projeto. Se não for dessa forma, não funciona. Porque, e para isso é importante que se veja, que se conheça, que é de fato algo que precisa ser assim, precisa ser construído junto. Então, se não for dessa forma, só os artistas, claro, que tem uma estrutura, que tem uma equipe. Adelmário, Targino, Estaca Zero, é outra onda. Essa galera tem uma equipe para tudo, tem profissionais para tudo. Então, é um outro trabalho. Mas para o artista de forró tem, desde que sejam pessoas parceiras mesmo, que topem mergulhar naquilo ali. Aí consegue fazer. Entendo. E a assessoria de imprensa, antes de um lançamento de um disco, ou de uma faixa, né? Ou de um singlezinho simples para colocar nas redes sociais, porque eu acho que isso é muito efetivo, né? Sim. Do que esperar a gravação de um disco, a gente vai fazendo nosso trabalho e vai soltando nas redes. Exato. A assessoria de imprensa pode projetar isso muito e muito mais, né? Sim, sim. De fato, a gente pode contratar assessoria
para esses momentos, ou o ideal a gente ter o contrato com uma assessora como você, por exemplo, durante o ano? Como é que trabalha isso? Isso. O melhor do mundo, eu até fiz um post hoje sobre isso. Por quanto tempo você É? precisa ter Eu uma não, assessoria? Aí eu digo para sempre. eu não vi. Porque uma imagem, a gente passa pelo processo de construção e depois a gente precisa manter isso. Por exemplo, show business, Ivete Sangalo, Anitta, essa galera tem a assessoria até hoje, de uma forma diferente, porque elas já são artistas estruturadas, que a imprensa vai onde elas estão, né? É uma mídia que a gente chama reativa, não proativa, que é muito do que eu faço, que é buscar tornar as pessoas que são artistas, mas não são famosas. Então, eu preciso projetá-las. Então, é aquele trabalho mesmo de base do tijolinho por tijolinho. Então, o para sempre é o essencial. Mas, voltando no ponto antes feito do que perfeito, você trouxe um exemplo maravilhoso, que é lançamento de disco, que é algum evento especial, é lançamento de single, porque a gente faz aquele burburinho, aquele boom, que é necessário para a gente alcançar o maior número de pessoas. Por quê? O que sustenta a assessoria de imprensa? A novidade. Se eu tenho história boa para contar, eu vou ter quem queira ouvir. Então, eu já tive a experiência, a gente fez com o trio, foi incrível, a ação de relacionamento com jornalistas, que é fazer um kitzinho, a gente fez na época do trio, eu lembro uma caixa tão linda, que foi o trio Ai, nordestino o Canto kit! Nordeste. E Eu ia aí te a gente perguntar do kit, o tempo está acabando. fez o relacionamento com jornalistas, fez com que as músicas chegassem, né, através do disco para as pessoas. Fizemos um movimento online, fiz também para Mestrinho no lançamento do último disco dele. A primeira canção a gente trabalhou junto, depois fez do disco como um todo. Então, são exemplos que funcionam mesmo na prática e que a gente consegue abarcar uma audiência muito maior. Eu lembro que Mestrinho a gente fez Nordeste, nem fez Bahia apenas. E deu uma repercussão muito legal. E assim, mais uma vez, é a oportunidade de chegar em uma audiência que não nos conhece e que quem nos conhece se sinta abraçado. E caramba, tem novidade do trio de Mestrinho, de João Miranda, enfim, do Raízes, das bandas que a gente gosta e a gente ter acesso àquilo ali, àquele material que todo mundo pode ver também. É isso, que todo mundo pode ver. Lu, o tempo da gente está chegando no final, foi tão curto, tão rápido. Passou voando. Muito obrigada. Mas eu te digo assim, eu acho que o importante, se a gente ainda não tem condições de fazer uma assessoria de imprensa, ainda que eu acho que é bom verificar, é bom fazer cotação, é bom perguntar a você, perguntar outro assessor que ele conheceu, alguém que ele viu no show, perguntar, né? Fazer cotação tem que estar dentro dos planos da Deve, construção de uma carreira, tem que deve. estar. E se a gente tem condições de fazer, melhor ainda. Se sobrou uma graninha do São João, se sobrou uma graninha depois daquele trabalho, separa para assessoria de imprensa, porque a gente não pode fazer comunicação diretamente com o jornalista, a não ser por redes sociais, porque a gente pode, não, como você falou, não é por grosseria, mas não ser tão bem recebido, porque existem caminhos a seguir, né? E a metodologia de trabalho deles. Então, e eu tenho certeza que também é a gente construir nossa carreira com muito carinho, muita autenticidade sempre, com muita verdade, né? Exatamente. Levando ao público a nossa verdade, o nosso talento, porque o forró tem de sobra. E eu te agradeço muitíssimo ter participado dessa live. Essas lives são o Fórum Forró na Rede, uma continuidade do Fórum Permanente da Bahia, para chegar, para manter esse diálogo do forró, dos fazedores de forró, dos fazedores dessa cultura maravilhosa, e você sempre participando. Muito obrigada. E se Deus quiser, no São João que vem, a gente está junto do trio. Amém! Amém, amém. Muito obrigada. É uma honra para mim, um presente sempre falar qualquer coisa relacionada ao forró. Eu tenho muito apreço, muito amor mesmo. E é isso, te parabenizar pelo seu trabalho em diversas frentes. É uma mulher multipotencial que está aí fazendo muitas vezes o que seria necessário um grupo de pessoas fazer. E eu observo também e acompanho. Então, você está ativa Você também. mesmo. E isso é muito importante. Mulheres, né, meu amor? Mulheres são isso. Esse papo tinha que ser mais uma hora para a gente falar das mulheres É agora. verdade. Um beijo, Ale. Obrigada, viu? A gente se vê em breve, se Um Deus beijo. quiser. Tchau. Tudo de bom e cada vez mais. Amém para nós. Gente, muito obrigada por estarem aí. Gostaram do papo? Vai ficar aqui
no link, vai ficar aqui esqueci o nome desse negócio, da TV, IGTV, durante 24 horas, e eu vou gravar também, porque esse material a gente está levando para a pesquisa, né, para o IFAM, nossas lives, Fórum Forró na Rede. Muito obrigada a todos e até a próxima.